Então, pessoal, primeiramente, meu nome é Vinícius, eu sou de Porto Alegre, trabalho na TOTWORKS, lá no escritório que fica na Tecnopuc. Já atuo com desenvolvimento de software há mais de 9 anos aí, nos últimos 5 anos que eu tenho atuado com desenvolvimento de aplicativos Android nativo, e eu venho fazendo alguns experimentos aí com Flutter, e eu gostaria de apresentar para vocês por que eu acredito que o Flutter traz uma nova perspectiva aí no desenvolvimento mobile. Tá? Então, vamos lá. A ideia dessa conversa agora é a gente falar um pouco da história do Flutter, a história do Dart, para entender um pouco como que surgiu essa tecnologia. Falar entrar em alguns pontos de por que o Flutter tem atraído desenvolvedores ainda para um desenvolvimento de aplicações mobile, sendo que já existem aí no mercado outros SDKs de cross-platform. Depois a gente vai entrar um pouco mais no assunto técnico, falando sobre arquitetura reativa com o uso de streams, falar sobre testes e falar também sobre uma ferramenta de CI/CD que já está acompanhando o Flutter bem ativo, já está dando suporte a CI/CD para o Flutter. Então, falando um pouco da história do Flutter, eu não tenho como não falar do Dart. O Dart, para quem não sabe, está sabendo agora, é a linguagem de programação utilizada para quem for criar algum projeto em Flutter. Né? E então, o Dart ele surgiu em 2011. O principal objetivo dessa linguagem naquela época era substituir o JavaScript no Google Chrome. Então, surgiu com esse objetivo em 2011. Em 2013 foi lançada a versão estável dele, rodando um compilador JIT, que é um compilador just-in-time, que é executado em tempo de execução. Tá? E sempre com esse objetivo de substituir o JavaScript no Google Chrome. O Dart, até então, era uma linguagem que era compilada para JavaScript, então tu escrevia em Dart, e esse compilador compilava para JavaScript isso. Né? E aí, em 2014, começou a ser usado no Google Chrome, o Dart, mas em 2014, o pessoal da Google Chrome decidiu que não iria mais utilizar no browser o Dart, a linguagem Dart. E aí precisou passar por uma reestruturação na estrutura da linguagem Dart, uma refatoração, e eles passaram a suportar um compilador ahead of time, que é um compilador que é executado no build, no momento do build que é executado. Isso traz esse aprendizado da linguagem Dart, é importante para o que chegou hoje no Flutter. Depois a gente vai ver o porquê que esses compiladores just-in-time e ahead of time são importantes hoje. Em 2016, no início de 2016, final de 2015, o time do Dart viu que essa história de tentar substituir o JavaScript não estava dando certo e não ia dar certo, então eles abandonaram essa ideia, e quando eles fizeram o anúncio da versão 2.0, eles começaram a focar a linguagem Dart para aplicações mobile. Para o desenvolvimento de aplicações mobile. E foi aí, então, que essa linguagem passou a ser compilada para código de máquina, código ARM, que é o código que é rodado diretamente pelos processadores dos devices, tanto no Android quanto do iPhone. Tá? E aí, então, deixou de ser uma linguagem interpretada aí pelo JavaScript e passou a ser compilada diretamente para o código de máquina. Foi aí que surgiu, então, o Flutter também. O Flutter surgiu pelo time da Google Chrome também, como eles têm toda uma experiência nessa questão de construção de interfaces, utilizando bibliotecas de gráfico 2D, eles resolveram extrair isso do Google Chrome e deixar ele num componente, num SDK, possível para ser utilizado em aplicações mobile. No início era conhecido como Sky, agora é o Flutter, e por isso que é uma plataforma cross-platform, porque utiliza o Dart, que compila para código de máquina. Beleza. E aí, no início desse ano, surgiu a versão 2.0 Preview, Dev Preview.
que trouxe para o Dart várias melhorias na linguagem para deixar ela competitiva a um Kotlin e a um Swift que nós temos hoje em dia. Até então, quando tu começava a codar com essa linguagem, sentia que alguma coisa estava faltando e tal. E teve várias melhorias na linguagem, várias features que deixaram a linguagem bem atraente e que deixam competitivas aí com essas linguagens que a gente tem nos dias de hoje. E agora, no segundo semestre deste ano, foi lançada então a versão estável do Dart, então ela já está bem madura. E foi anunciado a versão Preview 2 do Flutter, que teve várias melhorias em questões de tamanho de aplicação. Que eles conseguiram diminuir, tipo assim, quando tu buildava, construía uma aplicação com Flutter, ele já saía de cara com 6 megas de tamanho da aplicação, porque vem toda a bagagem do Flutter junto, e agora diminuiu para 4 megas. Então teve um trabalho bastante intenso nisso, e teve várias implementações com relação a componentes de iOS, né? Widgets para iOS, para quando a gente for desenvolver, já ter esses componentes prontos. Então, beleza, a gente falou aí de presente e futuro, do Dart, do Flutter, presente e passado. E com relação ao futuro, tem um evento que está sendo muito divulgado pelo pessoal da Google, que é o Flutter Live, que vai acontecer agora, dia 4 de dezembro. E tem-se aí uma grande expectativa de que, então, a versão 1.0, de fato, do Flutter seja anunciado, que ainda está na versão 0.9 alguma coisa, em versão preview. Talvez nessa data, então, surja a versão 1.0 do Flutter. Eu trouxe aqui também um gráfico que eu tirei do Stack Overflow, que apresenta o quão bem foi aceita essa tecnologia, esse SDK, pela comunidade. Aqui a gente pode ver, na linha vermelha, é a linha do Dart, depois do anúncio no Google I.O. dessa tecnologia, o crescimento que ela teve foi bastante íngreme, né? E continua também crescendo. A comunidade Flutter, ela está super ativa. Tem o pessoal da Google mesmo, ela está disponibilizando canais no Zoom, que é uma plataforma tipo Skype, para tu poder conversar online com eles. E toda semana eles postam, ó, entra aqui e conversa com a gente, vem trocar ideia. Então é bem bacana. Eu mesmo entrei já, troquei ideia com o pessoal, que é o pessoal do Flutter, da Google mesmo, que está desenvolvendo. E eles te ajudam, te questionam, tiram dúvidas. Vale a pena também. Depois, se alguém quiser algumas dicas, eu tenho participado bastante desses canais de comunicação com eles, esses channels. E aí eu posso dar umas dicas também, se quiser participar lá com o pessoal. Beleza, conhecemos então um pouco do Flutter, do Dart. E aí a gente se pergunta por que o Flutter tem atraído desenvolvedores ainda, por que deu esse boom gigantesco de aceitação da tecnologia, né, pelos desenvolvedores. Então, alguns pontos que eu gosto de trazer. E aí a gente vai acabar voltando para a história que a gente entrou também um pouco. A questão do hot reload. Para a gente que é desenvolvedor de aplicações nativas, a gente sabe da dor que é a cada alteração que a gente faz, a cada implementação que a gente faz, a gente tem todo um build time, né, para poder ver o resultado daquela implementação no teu device, no teu emulador rodando. E com o Flutter conseguiu resgatar aquilo que na web já é algo comum, né, que a gente tem no dia a dia, onde tu dá um Ctrl S e tu naturalmente vê o resultado da tua implementação diretamente no device. Aqui ele está rodando num device iOS, eu acho que é um iPhone, mas tu pode ao mesmo tempo ter um emulador Android e iOS, e tu está apenas dando um Ctrl S e tu instantaneamente vê o resultado da alteração. E como que isso é possível? Isso é possível porque, como a gente viu lá no início, a linguagem Dart suporta um compilador just-in-time, que é um compilador que é executado em tempo de execução. Então,
Como a gente está fazendo as alterações aqui, em tempo de execução ele builda isso, né, e apresenta o resultado no nosso emulador. Quando a gente está em modo de desenvolvimento, é esse compilador que o Flutter está utilizando. Quando a gente vai fazer uma release, por exemplo, buildar o APK para a gente publicar, ele vai utilizar o compilador ahead of time, que aí ele compila no momento do build ali, da release, e vai deixar o APK de um tamanho menor. Outro ponto que eu gosto de trazer, com relação à performance. Como o Dart é uma linguagem que é compilada para código de máquina, código ARM, então a gente tem aí um app que concorre de igual para igual para aplicações nativas. Além disso, o Flutter ele tem um diferencial comparado a outros frameworks cross-platform, que é o uso de uma biblioteca 2D, de gráfico 2D, que é a biblioteca Skia. Essa biblioteca Skia, ela já é utilizada pelo próprio sistema operacional do Android para apresentar e desenhar os componentes na tela, e também é utilizado pelo Google Chrome. Então o Flutter utiliza dessa biblioteca para apresentar tudo na tela que é desenvolvido em Flutter. E também acaba dando ganhos de performance. Games utilizam esse tipo de biblioteca também para desenhar as interfaces na tela. Outro ponto que me chamou muito a atenção quando eu comecei a testar o Flutter é o quão menos código a gente precisa escrever para construir a mesma coisa que num app nativo a gente precisaria. É absurdo, assim. Eu fiz um teste onde eu consegui escrever em 179 linhas de código Dart, o que no Android, com o Kotlin, eu precisei de 540 linhas de código, mais ou menos. E o resultado é idêntico. Tem vários comparativos, se vocês pesquisarem. Aqui eu trouxe um que, ele trouxe com Java e XML, né? Que a gente coda em XML. No Dart, no Flutter, a interface é toda codada com Dart. E aqui a diferença é absurda, de 12 mil linhas praticamente, para 2.000 linhas de Dart. E tem vários artigos aí do pessoal escrevendo sobre isso e apresentando essa diferença de código. Outro ponto que é bem bacana é essa questão de device fragmentation. O que é isso? Hoje, quando a gente desenvolve um app, a gente quer atender ao maior número de devices possíveis. E no mercado a gente tem uma gama gigantesca de devices rodando, aí, desde os mais antigos aos mais novos, e a gente precisa dar suporte. E aí quando começa a desenvolver, a gente começa a ter problema de determinado componente, determinado widget funciona no device mais novo, mas no device mais antigo a gente não consegue fazer ele ser apresentado da mesma maneira como no novo. Como o Flutter utiliza aquela biblioteca que eu comentei de gráfico 2D, que é responsável por desenhar tudo que é apresentado na tela, é de responsabilidade do Flutter, ele não tem esse problema. Então, um componente do mais moderno que for, que tiver no mercado e o Flutter já estiver disponível, ele vai ser apresentado e renderizado na UI, no device mais novo até o mais antigo da mesma maneira. Vai ter o mesmo comportamento. Tá, legal. Então a gente conheceu um pouco, né, da história do Flutter, a gente viu alguns pontos bacanas dele, e beleza, decidi então criar um projeto em Flutter, né, utilizando essa stack, e aí eu queria mostrar para vocês como que a gente constrói um projeto em Flutter, utilizando arquitetura reativa e com o uso de strings, que facilita a programação reativa, tá? E aí, tentando atender esses pontos de ter uma aplicação modular que seja fácil de testar em camadas e seguindo princípio SOLID, que foi apresentado aí pelo nosso colega mais cedo. Bom, para a gente construir uma arquitetura reativa, a gente precisa programar de forma reativa. E a definição que eu encontrei e que melhor representa, eu acho, é a definição do Stouts, que é um cara referência na programação reativa, e ele diz, programação reativa
é programar com o uso de strings de dado assíncrono. Tá, beleza, como é que é isso? O que são os strings, tá? Para início de história, para mim, que venho do desenvolvimento nativo também, não tinha muito... Beleza, já tinha usado strings, mas o que é de fato strings? Então, strings nada mais é do que uma sequência de valor que é adicionado num determinado período. Então, vamos supor que a gente tenha lá de 1 em 1 segundo, a gente vai incrementar o valor de 1 em 1 e vai adicionar numa string. A gente tem exatamente essa representação aqui de uma string com o valor 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até de acordo com esse contador. É simplesmente uma sequência de dados representado por uma string. Outro cenário, esse de baixo. Vamos supor que a gente tem um formulário, uma tela do app onde é um formulário, que tem apenas um nome, um campo de texto name. E a cada tecla digitada pelo usuário, cada tecla selecionada, a gente vai armazenar, adicionar numa string. Então, vamos supor que a gente vai digitar nesse campo Flutter. Então, a gente vai ter aqui a primeira tecla acionada, o F, depois FL, FLU, FLUT e assim por diante. É simplesmente uma sequência de valores de novo que está entrando numa string através do campo texto que a gente tem. Tá. E como é que a gente processa isso? Como é que a gente tem ações em cima de strings, né? E como que isso é reativo e não imperativo como é no Java, enfim. Vamos supor que a gente tenha uma string chamada A, uma string B e uma string C, certo? Quando a gente adiciona, vamos supor, respectivamente, o valor 1 e 2 na string A e na string B, automaticamente é trigado uma função add, por exemplo, que faz a soma de 1 e 2 e adiciona o resultado na terceira string. Então, reparem que a gente não está chamando uma função add. A gente está adicionando dados numa string e a nossa função é chamada automaticamente. Ela é trigada, ela é acionada e aí ela faz o cálculo e adiciona o resultado numa outra string. Isso de forma sempre quando a gente usa strings, isso é realizado de forma assíncrona. Então, a nossa UI, por exemplo, não vai ficar travada enquanto acontece esse tipo de execução. Se a gente fosse utilizar do modo imperativo, a gente ia ter, por exemplo, uma função add, a gente ia chamar a função add passando, por exemplo, sei lá, o parâmetro por parâmetro 1 e 2, esse cara ia nos retornar a soma 3, e depois a gente ia fazer alguma coisa com ela. Mas é a gente que iria chamar a função add. E aqui é diferente porque a gente só está adicionando dados na string e a gente aciona, e aí o método add é acionado. Tá, seguindo. Para a gente utilizar as strings junto com o Flutter e com o Dart, no Google I.O., o pessoal da Google recomendou e falou muito sobre esse pattern, que é block, tá? Que significa Business Logic Component, tá? Que nada mais é do que uma classe responsável por gerenciar os estados da nossa view, dos nossos componentes. Tá? Esse padrão block ele já é utilizado nos projetos internos da Google. Então, a gente vai ver um pouco como que a gente usa as strings que a gente acabou de ver, junto com esse carinha block. E para a gente construir os blocks, a gente tem algumas regras. Tá? E essas que foi apresentado pelo pessoal, novamente, da Google. Né? Que é, todos os inputs e outputs têm que ser por meio de strings. Tá? Então, ou seja, imaginem que o block é uma classe, então toda entrada e saída dessas classes tem que ser por meio do uso de strings, que é o que a gente acabou de ver. Depois a gente vai ver em código como é que é isso. As dependências nessa classe block devem ser injetadas e independente de plataforma. Então eu não devo injetar
um objeto nessa classe block que funciona somente para iOS ou somente para Android, vamos assim dizer. E dentro dessa classe, eu não devo ter tratamento de plataforma. If iOS faz tal coisa, if Android faz determinada outra coisa. Então essas são algumas regras, são as 3 regras, na verdade, que eles definem que devem ser seguidas quando a gente cria uma classe block. Tá, beleza. Então vamos ver como é que no código isso é representado. Esse aqui é simplesmente, quando a gente dá um Flutter New Project, o que ele vai fazer é nos apresentar esse código. Tá? Aqui a gente tem, basicamente, isso aqui é um componente, que é a nossa tela, e a nossa view é criada por esse método build. Tá? Esse método build, como vocês podem ver, ele tem um app bar, que representa a app bar aqui em cima com o título. A gente tem um texto centralizado, que é esse texto centralizado, e a gente tem um floating action button, tá? Que é esse botãozinho aqui. A cada clique no floating action button, ele chama essa função, increment a counter, né? E ele vai incrementar o contador. O contador ele é utilizado aqui, então a cada clique ele vai estar dizendo, você clicou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E ele muda o estado. Então isso aqui tudo é baseado em estado. A nossa view, a nossa tela, ela é baseada em estado. Assim como é no React, que tem lá o Redux para controlar os estados, gerenciar os estados. Então, como a gente mudou o estado do contador, essa função build vai ser chamada, executada novamente, e ele vai renderizar, desenhar o nosso campo texto com o valor do novo contador. Então, aqui a gente tem o conceito de imutabilidade também. O que é o conceito de imutabilidade? A gente não consegue, como no Android, de dar lá um find view by ID, por exemplo, pegar esse texto e alterar o valor dele. Né? Para a gente mudar isso, a gente vai precisar mudar o estado do nosso componente e a nossa view vai representar o nosso estado. Isso traz alguns ganhos também. Por exemplo, eu poderia vir aqui no Android, setar um texto aqui, tipo, você clicou 5.000 vezes, mas o cara que está gerenciando o estado dessa aplicação poderia estar com o valor 5. E a gente cria, então, inconsistências. Tá. Então, só voltando aqui. Aqui a gente tem um problema, que qual que é? A mesma classe que é responsável por apresentar a nossa view, ela também tem métodos responsáveis por gerenciar o estado desse componente. Certo? Então a gente está com uma classe com dupla responsabilidade aqui. Imagine essa classe crescendo, a gente vai só aumentar mais ainda esse problema. Seria como uma activity, uma massive activity lá, ou um controller, onde a gente tem um monte de coisa nela. Então é aí que o block entra, tá? E aqui a gente está separando, a gente está tentando separar o gerenciamento de estado com o uso de blocks de strings. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente tem a classe block, que vai ser a classe responsável por gerenciar o estado da minha view, né? E aí aqui a gente tem uma string, que é aquele cara que a gente comentou antes, increment a counter. Essa string, ela vai ser acionada pelo floating action button, que é o botãozinho, e a gente vai incrementar, passar o valor que a gente quer incrementar. Se a gente quer incrementar, por exemplo, de 1 em 1, ou de 5 em 5, que é nesse caso, a gente vai adicionar o valor 5 nessa string increment a counter, tá? A gente tem um listener nessa string increment a counter, e aí a cada vez que a gente adiciona um valor 5, a gente vem e faz a soma do valor antigo desse contador, né, que no caso aqui é o 0, né, ele inicia com o valor 0, está recebendo o valor 5 aqui, 0 mais 5, e vai adicionar o valor 5 na counter string, que é exatamente esse mesmo gráfico que eu apresentei antes. Então a gente está adicionando o valor 5 na string counter, automaticamente é feito o add com a soma, que é 0 mais 5, então ele é feito o add do valor 5 na counter string. Depois, se eu clicar de novo, 5 mais 5, vai disparar o add, ele vai adicionar o valor 10 na counter string, que é essa counter aqui que está armazenando, né, a soma desse resultado.
Então, a partir de agora, a gente tem na classe block, utilizando strings, o gerenciamento do estado da nossa view. E aí, como é que fica a nossa view? A gente tem aqui um floating action button. Ele tá, a cada clique, ele está adicionando o valor 5 lá naquela string incrementa counter. E a gente tem, o Flutter disponibiliza esse componente, esse widget string builder, que nada mais é do que um listener para aquele counter string que a gente tem. Então, a cada mudança nesse counter string, ele dispara essa função builder e recria apenas o valor do text. Então, ele vai ser, a mudança de estado desse counter string vai ser representado com um novo texto apresentando um novo valor da string. Então, dessa maneira, a gente tem o uso de programação reativa com o uso de strings e totalmente assíncrona. Beleza, e aí, implementando o block, né, implementando o string, a gente está seguindo boas práticas, enfim, a gente vai conseguir ter isso separado em camadas, enfim. Não, a gente precisa de mais coisa. O que a gente fez envolve somente essa camada de presentation layer. Por exemplo, a gente está fazendo uso de block e strings para gerenciar os estados e as nossas views, e depois a gente segue com os mesmos conceitos que a gente já viu, já conhece, de ter uma camada de domain com regras de negócio, uma camada de data, com, sei lá, algum padrão de acesso à camada de dados, aqui repository pattern, mas, enfim, pode ser a escolha de qualquer um. Mas o importante é que a gente mantenha com o uso de strings, para que a gente não tenha uma camada sendo reativa e outras camadas não. Que é o que acontece em vários projetos Android, onde a gente usa lá bibliotecas de RX na camada de regra de negócio, mas a nossa interface ela não tem nada de reativo na nossa camada de apresentação ou na camada de data. E aí a gente acaba quebrando esse paradigma. Legal. Beleza, implementamos então uma estrutura, uma arquitetura reativa, com programação reativa, e como é que eu testo isso agora? Como é que eu aplico testes? O Flutter disponibiliza a possibilidade de a gente fazer unit testes com o Mockito, que é algo que a gente já conhece do desenvolvimento nativo. Então aqui eu trouxe um exemplo, simplesmente a gente instanciando a nossa block, que é responsável por gerenciar o estado da nossa view, e a gente está adicionando aqui o valor 5 e o valor 3 nessa string, né? E a gente espera que esse counter string imita o valor 0, 5 e 8. Por quê? 0 é o valor inicial, depois 0 mais 5 é 5, e depois 5 mais 3, 8. Então, como a cada valor que entra nessa string, a gente vai lá e faz a soma e adiciona na counter string, a gente espera que ela imita esses valores aqui, que são as somas. Então, aqui, de maneira simples, a gente está fazendo um teste unitário da nossa classe responsável por gerenciar o estado do nosso componente, da nossa view. Outro meio é conhecido como widget test, que é o teste de componente. Então, a gente quer testar o componente como se fosse um teste com Roboelectric, né? A gente não precisa ainda de um emulador no device para fazer esse teste aqui. Aqui eu estou subindo a página, a minha view, eu estou apresentando ela na tela e estou simulando um tap no Floating Action Button. Então, a cada tap que a gente dá, a gente vai incrementar o valor. Como houve mudança de estado da nossa view, a gente precisa subir ela novamente, ser apresentado. E aí eu busco pelo valor 5, que é a soma de 0 mais 5. E eu espero que esse valor, esse texto com valor 5, seja encontrado ao menos uma vez na minha tela. Então, a gente aqui está fazendo também um teste de componente e sem ter emulador, sem ter a necessidade de subir um device, e que ocorre muito ligeiro também, porque são todas as classes do Flutter sem precisar de nenhuma lib terceira, assim como a gente precisaria do Roboelectric. Outro meio também é o teste de integração, que seria um teste de UI, e aí seria basicamente o mesmo que um teste utilizando o Expresso no Android. E aí sim a gente vai precisar do emulador, do device, para ele subir, e aí é um teste end-to-end, como se fosse. Tá.
Beleza, então a gente tem a arquitetura reativa, ela está testável, né? E agora eu quero distribuir essa minha aplicação. E eu quero distribuir ela de forma automatizada. Eu testei essa ferramenta, Nevercode, tá? Eu não conhecia até então, mas é uma ferramenta de CI/CD as a Service. A gente simplesmente entra no site deles, faz a configuração do projeto lá. E aí aqui eu trouxe algumas imagens mostrando como é que a gente faz essa configuração, tá? Ele simplesmente pede qual é o repositório onde está o teu projeto, o meio de autenticação, nesse caso eu fiz por SSH, mas pode ser por usuário e senha do Git. Ele dá suporte também a outros, não só o GitHub ou o GitLab, que agora não lembro quais, mas tem no site lá. Aqui tu seleciona simplesmente a branch que tu quer que seja rodado esse build. E o bacana, por que eu escolhi essa Nevercode? Porque ela é uma ferramenta que ela está muito ativa e acompanhando o Flutter e apostando nessa tecnologia também. Existem outras ferramentas também, Baitrise e por aí vai, que tu também vai conseguir implementar CI/CD, mas tu vai ter um pouco mais de dor de cabeça para dar suporte. Aqui no caso ele já tem uma máquina, quando ele vai subir a máquina para fazer o build, ele já sobe a máquina com todas as dependências do Flutter instalado. E aí, quando tu simplesmente seleciona Android e iOS, ele já identifica que é um projeto Flutter e ele vai fazer o build para vocês. A gente tem a possibilidade de agendar builds, né? É só selecionar a data, o horário, enfim, e aí esse build é executado automaticamente. Possibilidade de configurar os testes, aqueles testes que a gente acabou de ver, para ele rodar automaticamente, somente ser executado o deploy, vamos supor, se os testes de build, enfim, passarem. Também é legal essa integração com o Device Farms, que é quando a gente vai precisar dos emuladores ou device, né? Então ele já roda na Farms da AWS. E os meios que a gente pode publicar esse artefato, o nosso app, são vários aqui. Eu testei somente publicando no Google Play uma versão beta e no Testfly, no iOS, uma versão beta também. Então aqui ele vai pedir para tu configurar, tu vai entrar lá no Play Console e baixar um JSON que tem as autenticações, as permissões para essa ferramenta poder publicar lá na Google Play a tua app em beta ou em release, enfim. E no Testfly ele pede as tuas credenciais do iTunes. Code Sign-in, como a gente vai publicar uma versão de release, a gente, aqui quando a gente vai configurar para Android, ele pede aqui Store, para o iOS ele vai pedir o certificado e o Provision Profile, que a gente baixa, tem toda uma burocracia, enfim, lá na Apple, que é baixado. Então, ele assina a tua aplicação. Tem um meio de a gente ser notificado quando quebrar algum build, quando algum build quebrar, enfim, a gente receber essas notificações por Slack, é somente fazer a configuração. E aqui eu trouxe uma imagem, enfim, do log do build, num projeto de sample que eu fiz. E isso é muito bacana, de tu ter um projeto construído em uma linguagem, funcionando em ambos os aparelhos, funcionando bem, rodando bem, e tu ter eles simplesmente com uma ação, tu ter eles publicados já na Google Play e na Play Store automaticamente. A produtividade que isso traz, o ganho de performance que isso traz no dia a dia é bastante significativo. E aí eu queria mostrar aqui só um videozinho para vocês de uma história aí da Alibaba, que tem utilizado o Flutter já. A Alibaba é o maior e-commerce aí do mundo. Pode dar um play aí? Tem que selecionar a língua.阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。目前，闲鱼超2亿用户中，已有5000万用户使用 Flutter。闲鱼致力
于打造无闲置社会，把全新的生活方式和理念带给年轻人。比如说，有一位铲屎官想出售宠物用品，希望能够快速发布抓人眼球的商品信息。当有用户有购买需求时，只需清除屏幕即可。我们常在思考如何构建易于操作的应用，如何确保应用画面精美、加载迅速，如何让更多用户使用我们的应用。更重要的是，如何早日实现以上目标。因此，我们开始寻找解决方案，并了解到 Google 的 Flutter。高帧率流畅的 UI 让我们马上对 Flutter 所创造的用户体验产生了浓厚的兴趣。但更重要的是，其带来的开发效率提升效果非常惊人。每一位开发人员都知道，为了覆盖最大量的用户，需要同时为 iOS 和安卓开发应用，这意味着必须同时维护2个不同的代码，这不可避免地拖慢了研发进度。然而 Flutter 让我们只需要使用单个代码库，这使得应用维护更加简单高效。如此说来， Flutter 似乎是一个很好的选择，所以我们决定试一试。我们选择增量的开发 Flutter 功能，并将其集成到已经存在的应用中。目前，商品详情页作为闲鱼最复杂、最重要、用户访问最为频繁的部分，已经通过 Flutter 单个代码库同时运行在安卓和 iOS 平台上。在过去的几个月里， Flutter 已经为我们提供了很多助力。它速度极快，因为它是一个纯原生应用程序。它丰富而富有表现力的 UI 组件，使得我们可以轻松创建优美的 UI， 而且它显著降低了我们实现新功能所需的工作量。现在我们能够高效地为多平台创建应用程序。商品发布页作为闲鱼 App 的一个重要部分，刚在本月完成了基于 Flutter 的发布。我们也非常期待接下来在阿里巴巴的闲鱼使用 Flutter 构建越来越多的功能。E era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, abra perguntas aí. Depois também, o tempo está meio curto, mas depois estou ali fora também, se quiserem trocar mais ideias e saberem mais da experiência que eu estou tendo com o Flutter, é só me pingar, é só me chamar. Olá, pessoal. Quem tem uma pergunta, a gente tem tempo para uma pergunta. Quem arrisca? Vamos lá? Eu estudei um pouquinho como que é desenvolver usando o Flutter, né? E tem uma variedade de IDEs e editores avançados de código que você pode usar, né? Não só o Android Studio, não necessariamente. Quando que eu tenho que realmente usar o Android Studio para desenvolver em Flutter? Não tem necessidade alguma. Eu, por exemplo, estou utilizando o Visual Studio Code. Não estou usando o Android Studio para fazer esses meus testes e funciona muito bem. E até bem mais rápido, bem menos travado que o Android Studio. Sim, com certeza. E tu utiliza linhas de comando para dar build ou a ideia do Visual Studio já está preparada lá, já tem vários plugins de Flutter que tu simplesmente dá um build, ele roda, sobe o emulador, enfim. Tudo automático. Eu já venho estudando um tempinho, já fiz alguns apps, sou apaixonado por essa tecnologia e eu venho estudando essa questão da arquitetura. E quando eu comecei a fazer meus apps, eu tive esse dilema em qual arquitetura utilizar. Aí você apresentou streams, aí tem um MVU, tem um Redux, inclusive que é utilizado no React Native. Na sua opinião, qual o mais interessante a ser utilizado no Flutter? Então, eu tenho gostado muito dessa experiência que eu estou tendo com esse padrão de block. Pelo fato de ela ser bem simples, e também eu fiquei muito na dúvida entre o Block e o Redux, por ser já conhecido, enfim, mas o Redux tem essa questão de eles ter bastante over-engineer assim, em determinados projetos, e aí torna um pouco a complexidade um pouco maior. Eu acho que essa abordagem do Block
atende muito bem aí aos projetos que querem seguir essa abordagem de reativa e o uso de strings. Facilita bastante, na minha opinião. Isso aí, pessoal. Uma salva de palmas aqui pro Vinícius. Muito legal a palestra.